Então, bom dia. Edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 31 de maio do ano da graça de 2022. O meu nome é Camilo Lourenço e, como sabe, todas as manhãs, às 8, impreterivelmente, estamos aqui para fazer a análise da economia e política nacionais. Economia e política nacionais. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje vamos ter duas coisas. Hoje sim, vamos fazer a conversa improvável sobre... isto não é tanto improvável assim, já tinha sido anunciada na semana passada, sobre retenções na fonte com o José Pedro Farinha, o CEO da Vision. Vamos tentar perceber o que é que está mal na forma como é que se retém IRS nos nossos salários e os avisos da Comissão Europeia ao governo português. Aproveito também para dizer que o próximo Corporate Vision, se quiser, vai ser sobre IRS. E além do José Pedro Farinha, vamos contar com o Dr. Paulo Núncio, fiscalista, foi secretário de Estado dos Impostos no governo do Programa de Ajustamento, da Troika, e é um fiscalista e conhece bem a matéria. Fica feito esse reminder. E já agora também lembrar que hoje, terça-feira, é dia de Think Tank. Portanto, eu, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, às 6 horas estaremos comentando a Semana Política e Económica em Portugal. Agora sim, vamos... Não sem antes fazer o disclosure inevitável na Cor do Dinheiro, que é este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando for ao site fazer compras, ali na saída escreve Camilo no cupom promocional e habilita-se um desconto de 10% no que quiser comprar no site. Já agora quero lembrar que aqui há 2 semanas fiz um passatempo, que ainda está em vigor até ao fim deste mês, que permite ganhar um voucher de 500 euros para fazer compras na Prozis. Vai lá ver. Eu acho que vale a pena aproveitar a oportunidade. Até porque aproveito para dizer também o portfólio de coisas que se vendem na Prozis está a crescer, coisas de grande qualidade, vale a pena lá ir. Bem, eles não pediram para dizer isto, ok? Sou eu que estou a dizer. Então vamos lá ao programa de hoje, vamos começar antes da ordem do dia, pelo período antes da ordem do dia, tal como no Parlamento, e para relatar uma situação absolutamente vergonhosa, ok? O governo inglês resolveu colocar novos entraves às OPA, ofertas públicas de aquisição de empresas inglesas por empresas estrangeiras. Como você se recorda, se a Inglaterra estivesse, ou se quiser, se o Reino Unido estiver, para ser mais exato, na União Europeia, isto não aconteceria. Também aproveito para dizer que, lamentavelmente, a própria União Europeia está a pensar em introduzir estas limitações. Então perguntará você, porque é que os ingleses estão a fazer isto? Bom, os nacionalistas devem estar todos aí, está a ver, pá, até os ingleses, os liberais fazem isto e tal. Bom, este tipo que lá está é um tonto, não é? Que é para não dizer que roça a idiotice, perdão. Portanto, desta cabeça espera-se qualquer coisa. Eu tenho umas saudades incríveis daquilo que a senhora Thatcher fez com a venda de empresas públicas inglesas, entre as quais a British Telecom. Mas perguntará você, novamente, digo eu, porquê é que o governo inglês está a fazer isto? Olha, é muito simples. Porque começaram a soar no mercado os rumores de que haveria investidores estrangeiros com vontade de fazer um takeover à British Telecom. Bom, a British Telecom é tudo menos inglesa neste momento, não é? Porque foi vendida, é tida por milhões de investidores, inclusive por fundos de investimento. Mas qual é o problema aqui? É que o principal candidato à compra da British Telecom chama-se Patrick Drahi. O Patrick Drahi, como você sabe, é também o dono da Altice, em França, e o dono de aquilo que era Portugal Telecom, em Portugal. E o Patrick Drahi tem uma grande ambição, que é estender os seus investimentos nas telecomunicações a vários países europeus, nomeadamente àquilo que é um dos principais operadores da Europa, que é o British Telecom. Já agora só uma coisa, para aqueles que são um bocadinho mais nacionalistas e um bocado tontos a olhar para estas coisas. A British Telecom, apesar de ter sido privatizada nos anos 80, está muito atrás de outras companhias de telecomunicações europeias. Posso-lhe, inclusive, dizer, olhando para o mercado, conhecendo aquilo que é o portfólio de serviços da British Telecom e, por exemplo, aquilo que a Altice tem em Portugal, que a British Telecom fica atrás de nós numa série de aspectos. Portanto, está a ver o que é que isto significa. Para já, uma tentativa de nacionalizar a economia, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia. É um disparate autêntico. Em segundo lugar, isto bloqueia o desenvolvimento e a modernização das empresas. Espero que vamos estar atentos a este ponto. Bom, segundo ponto desta conversa, antes do período de ordem do dia, o ministro Robert Habeck, o ministro da Economia alemão, terá dito neste fim de semana que a crise energética estará resolvida em 2023. Deus o ouça,
Porque, por aquilo que eu conheço dos dados do mercado, dificilmente se pode fazer uma afirmação destas. Eu sei que ele deve ter mais informação do que eu, mas nestas coisas aconselha-se alguma prudência. É certo que ele admite que este ainda pode haver uns picos e não sei quantos, mas que todo este rebalanceamento do setor energético europeu vai produzir frutos e no próximo ano, no verão, a coisa já estará mais ou menos resolvida. Bom, tudo vai depender da guerra, tudo vai depender do empenhamento dos Estados em procurar soluções alternativas e tudo vai depender da forma como as próprias empresas e famílias se adaptem ao novo paradigma energético que nós estamos a viver, não só na Europa, mas no mundo. Portanto, fazer afirmações destas de forma tão peremptória é um bocado arriscado, digo eu. Ponto seguinte. Isto eu confesso que não consigo perceber, mas não consigo mesmo. Isto não é ódio pessoal, não é vontade de bater sempre na senhora Ministra da Saúde, Marta Temido. Mas há coisas que me, além, como eu costumo dizer, se me ponem los pelos de punta e não consigo entender como é que as pessoas ainda dão crédito a quem gera a saúde em Portugal. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque nas últimas horas vimos protestos dos enfermeiros do Hospital Penafiel a denunciarem o caos na urgência do hospital. Se isto fosse uma boca, a gente dá o devido desconto, mas não é uma boca. As imagens, as informações que surgem da urgência suscitam as maiores preocupações. Deixe-me fazer duas perguntas, duas apenas. É a primeira vez que você ouve falar em caos na urgência do Hospital de Penafiel? Não é, pois não? Assim como não é a primeira vez que ouve falar em caos nas urgências de outros hospitais em Portugal. Não é a primeira vez. Porquê é que aquilo acontece? Porque alguém não está a tomar as medidas adequadas para prevenir estas situações. Eu já sei que vai aparecer a conversa idiota de sempre. Isto agora tem a ver com o novo surto da Covid, da sexta vaga e o raio que o parte. Desculpem. Um gestor é uma pessoa que antecipa um problema. E, portanto, prepara-se para fazer face a esse problema. Ora, os gestores do Hospital de Penafiel não fazem isso? Pronto, eu sei que é injusto dizer que só são eles. Quem está acima destes gestores não percebe o problema? Vulgo Marta Temido? Pelos vistos, não. Aqueles que me ouvem aqui sistematicamente criticar a saúde e dizer que esta gentalha de esquerda, que não tem outro nome, que passa a vida a encher os ouvidos das pessoas com salvar o SNS, apostar no SNS e coisas do género, tem aqui uma ótima oportunidade para mostrar que das duas uma, they mean it, ou então são incompetentes. Eu não tenho qualquer dúvida quanto a isto. São incompetentes. Só não consigo entender como é que o povo português, o eleitor português, dá maiorias absolutas a governos que gerem a saúde desta forma. E sobre a saúde vamos ter mais notícias a seguir. Bom, já lá vamos. Vamos primeiro acabar o período de história do dia. Energia. Holanda e Dinamarca, a partir de ontem, ficaram a saber que vão ficar sem o gás russo. É um contratempo? São países que dependem muito do gás russo. Mas, felizmente, são países que os têm no sítio. E, portanto, estão a cumprir aquela máxima de que vocês querem pagamentos em rublos, vão dar uma volta ao bilhar grande, que é para não dizer tem aquele boneco das caldas, não é? Porque a gente assinou contratos em euros e a gente paga em euros. Portanto, nós não vamos estar aqui a fazer o boost do rublo, que é para vocês salvarem as vossas inflação na Rússia, depois de termos acordado nos contratos que eram de maneira diferente. Bom, eu sei que na Europa há uma série de empresas a fazerem vista grossa a esta brincadeira e a pagarem rublos. Eu tiro o chapéu a dinamarqueses e holandeses. Porque isto é difícil. Porque são países que precisam mesmo do gás. São países que vão ter que começar agora a fazer o replenishment, o enchimento das suas reservas para o inverno e, no entanto, têm a coragem de fazer isto. Para aqueles que na União Europeia passam a vida a dizer eu quero salvar os interesses dos meus cidadãos, está aqui um belíssimo exemplo. Inclusive o ditador da Hungria, que já lá vamos. Bom, ainda de ontem, novamente a Hungria. Não sei se percebeu, mas aquele senhor Viktor Orbán é um tipo não recomendável. Ontem, a União Europeia estava a preparar-se para discutir na Comissão o novo embargo à Rússia, que é do seu petróleo.
que permite, segundo a senhora Ursula von der Leyen, reduzir em cerca de 2/3, a 90%, aquilo que são as importações de petróleo russo até ao final do ano. Pergunta, isto é a maior pancada que se pode dar ao Sr. Putin? Não, a maior pancada é no gás, mas isto ajuda. Você viu a atitude deplorável, quase desrespeitatória do Sr. Vítor Orbán? Isto é o resultado do comportamento irresponsável da Comissão, não sei quantos. Ele deve achar que a Europa é o quintal dele. Está a ver? Deve achar que a Europa é feita de cidadãos complacentes e que baixam a cabeça, como acontece na Hungria. O Sr. Orbán está neste momento a governar o país com um decreto, por decreto presidencial. Isto e uma situação próxima da ditadura não é muito diferente. E é este senhor que vem tentar dar lições à União Europeia e à Comissão Europeia, dessolidarizando-se daquilo que são decisões que têm de ser decisões por unanimidade. Só um pormenor. É preciso defender os interesses dos cidadãos húngaros. Então não é preciso defender os interesses dos cidadãos portugueses, dos holandeses e dos dinamarqueses que acabam de ficar sem o gás russo. Também é preciso. Há aqui uma diferença. Eu espero bem que neste momento, quando a União Europeia começa a tentar tomar decisões sobre a Ucrânia em cima do joelho, levem isto muito a sério. É preciso avaliar muito bem quem é que entra na União Europeia. Isto é um clube de democratas. Não é um clube de gente com tradição autoritária do Império Austro-Húngaro, não é? Isto não é um país, não é uma zona económica e cada vez mais política onde pode entrar gente sem credenciais democráticas. E esta é a lição que nos fica da Hungria. Vamos ver se a União Europeia aprende. Bom, vamos então aos assuntos principais de hoje e vamos começar por uma matéria que nós falámos aqui. Não, ainda não. Temos aqui duas coisas. Primeiro, BCE. Andamos nesta marmelada há várias semanas. Vai subir? Não vai subir? Já sabemos que vai subir. Quando? Em julho, provavelmente no dia 21. Taxas de juros, BCE. Segunda pergunta, vai subir o 0,25 ou vai subir o 0,5? A conversa neste momento aponta para 0,25. O senhor Pascal Lane, que é o Patrick Lane, acho que é assim, Chief Economist do BCE, que deu há dias uma entrevista muito interessante a um jornal espanhol e que ontem fez declarações também em público e citadas pelo Financial Times de hoje, diz que as subidas devem ser graduais, mas contidas. Portanto, o mais provável é estarmos a apontar para uma subida de 0,25 pontos percentuais. Já agora, o que é que isto significa? Eu vou-lhe mostrar aqui aquilo que é a manchete do jornal 5 dias de hoje, em Espanha. A Euribor sobe 0,27 pontos percentuais no mês e encarece em 600 euros a hipoteca. A hipoteca, como já percebeu aqui, é aquilo que sustenta a compra de casas com empréstimos em Espanha. Eu gostava muito que em Portugal a comunicação social e também aqueles organismos institucionais fizessem estas contas. Ou seja, o que o jornal está a dizer aos espanhóis é assim, esta subida de 0,27 pontos percentuais quer dizer que a hipoteca vai agravar-se em 600 euros. Eu não estou a ver, eu sei que há uma pessoa ou outra a falar disto, não estou a ver estes alertas em Portugal. Ainda esta manhã ouvi uma entrevista do Dr. Vítor Bento a dizer, o Presidente da APB, a dizer que não vai ser nada dramático, não sei das quantas, não vai ser nada dramático, mas vai doer a muita gente. Nomeadamente a quem não fez contas, quanto é que pagaria se as taxas de juros entretanto subissem. E há muita gente que não as fez. Convém que nós em Portugal comecemos a alertar a população para este problema. Bom, adiante. Agora sim, matéria principal de hoje. A autoridade tributária, vulgo fisco, está em maus lençóis. E vou-lhe explicar porquê. Em 2007, o governo, quem foi? José Sócrates, não é? Criou uma taxa, uma contribuição para o serviço rodoviário. Mas isto é o país das taxas e taxinhas, remember, para financiar a Infraestruturas de Portugal. A Infraestruturas de Portugal é a empresa que gera as vias rodoviárias em Portugal, tirando as autoestradas. Bom, então, como a IP não tinha dinheiro, em vez do Estado dotar aquilo via Orçamento de Estado, criou uma contribuição para o serviço rodoviário e chamou-lhe aquilo taxa. Bom, todos aqueles que têm a mínima noção do que é direito sabem que uma taxa é um valor que a gente paga por contrapartida de um serviço. O que é que acontece? Isto passou a ser cobrado às gasolineiras. Portanto,
Quando você vai às gasolineiras meter gasóleo, gasolina, outra coisa qualquer, paga um valor. Mas já olhou para a fatura? Eu estava a olhar para a minha fatura do último enchimento de depósito que fiz. Não aparece lá uma discriminação a dizer assim, CSR. Não. Está o IVA, os impostos e está o preço final. O que é que aconteceu? O Tribunal de Justiça da União Europeia já tinha tomado uma decisão sobre isto. Sobre esta matéria. Em 2014, imagine só, o governo português, os governos portugueses andam sempre a apanhar bonés, percebe? Não mudam a lei, nem quando os tribunais decidem que alguma coisa é ilegal. Bom, o Tribunal de Justiça já se tinha pronunciado sobre isto. E o que é que aconteceu? Houve uma empresa portuguesa que processou o fisco a dizer assim, não, isto não é taxa nenhuma, porque a gente não repercute isto no preço que o cliente paga, o cliente final. Nós estamos a pagar um imposto ao Estado. Ora, se vocês chamam isto que isto é taxa, ou uma contribuição se quiser, isto não é tal coisa. E a empresa pôs o fisco em tribunal. Imagine só, ganhou. E o fisco agora está na iminência de pagar a esta empresa 4,8 milhões de euros. Bom, o fisco assustou-se. Porquê? Porque se todas as gasolineiras a operarem em Portugal, tendo em conta o volume de vendas dos últimos 4 anos, que é o período durante o qual não prescrevem ações relativas ao fisco, estas empresas, se puserem o Estado em tribunal, sabe quanto é que o Estado pode ter de pagar? Eu já tinha tocado nisto na semana passada, ano passado, e já lhe vou dizer porque é que estou a trazer isto hoje. Entre 2,6 e 2,9 mil milhões de euros. Isto é quase o valor da ANA. Bom, da ANA, quer dizer, quando foi vendido. Aliás, perdão, da EDP. Repara uma coisa. 2,6 mil milhões de euros? Onde é que o Estado vai buscar esta massa? É difícil, não é? Bom, o fisco, como dizem os espanhóis, já acorronou-se. E então o que é que foi para o tribunal? Foi para o Supremo Tribunal Administrativo dizer assim, aquilo é efetivamente uma taxa. Sabe porquê? Porque as gasolineiras no preço final que cobram aos clientes repercutem esse valor. E as gasolineiras dizem assim, hello, olha aqui para a faturinha. Não está nada discriminado, pois não. Aliás, eu como consumidor não encontro lá nada. Moral da história. Onde é que isto tudo vai parar? A Diretora-Geral da Autoridade Tributária, na contestação ao Supremo Tribunal Administrativo, diz assim, eles estão a dizer que não repercutem, mas repercutem. Portanto, a gente chega à conclusão que a Diretora-Geral da Autoridade Tributária é uma pessoa que acredita na fé, não é? Porque em direito e numa sociedade democrática, a gente acredita nas leis e nas provas, nos números. Portanto, espera aí. Não, eles repercutem, é uma questão de fé. Bom, eu espero que os tribunais não acreditem em questões de fé. E já agora, espero que este Supremo Tribunal Administrativo costuma dar muitas vezes razões ao Estado e não devia ser assim, ok? É um dos defeitos do Supremo Tribunal Administrativo. Espero que o Supremo Tribunal Administrativo não decida dar opinião ao Estado, aliás, favorável ao Estado, apenas para não lixar, desculpem-me a expressão, o fisco, para não tramar o fisco. Isto é, espero que a decisão seja uma decisão com base legal. Mas vamos ver onde é que isto vai parar, suspeitando eu que o fisco está em maus lençóis. Mas aguardemos. Bom, ponto seguinte. Voltemos à saúde. E voltemos à saúde porquê? Eu não tinha visto isto. Houve um espectador que me mandou uma notícia do Público sobre um relatório produzido pela Direção-Geral de Saúde, que é as causas de mortalidade em Portugal em 2020. Então vamos lá ver. 2020 foi o ano da pandemia, certo? Então repare, as mortes em 2020 subiram 14%, mais do que as mortes em anos anteriores. E a primeira coisa que diz, Covid. Não, a Covid só representou 5,9%. Portanto, há aqui, dos 6 picos de mortalidade em Portugal, um é Covid. O resto é calor, ondas de calor, temperaturas acima não sei quantos, e depois há um que ninguém sabe explicar. Bom, a Direção-Geral de Saúde, nesse relatório, não explica, por exemplo, porque é que as mortes por neoplasia aumentaram, por problemas cardiovasculares, hipertensão, doenças endocrinológicas, acho que é assim que se diz. Está a ver? Tudo coisas atípicas. E a gente não tem explicação. Bom, o Observador foi ouvir o Bastonário, e o Bastonário diz, isto tem a ver com a deficiência de cuidados de saúde em Portugal. Bom, eu não sei se é bem assim. Desconfio que é. Mas agora, qual é o problema aqui?
É nós, cidadãos, você, Maria, o José, o Furtado, estão aqui a ver, a Ana Lúcia, que estão aqui a ver, e eu, quando olhamos para o relatório não tem uma explicação cabal para isto. O que é chocante é ver a Direção-Geral de Saúde, que é um órgão do Ministério da Saúde, e é um órgão do Estado, que não nos dá uma explicação cabal para isto. Pergunta, porquê é que eles não dão uma explicação? É porque não sabem? Não acredito. A Direção-Geral de Saúde tem gente muito competente lá dentro. Ainda na semana passada vi isso num debate, num evento sobre medicamentos biosimilares organizados pela Apogen. Bom, e agora a questão é esta. Então, mas porquê é que a Direção-Geral de Saúde tem tanta gente boa lá dentro, não produz conclusões sobre isto? Eu não tenho dúvida que é apenas uma razão. Controlo político. A senhora Ministra da Saúde não está interessada em mostrar aos portugueses que, afinal, a Covid não explica todos os desmandos, vergonhas e desgraças da saúde em Portugal. Não tem interesse nenhum. E, portanto, este controle sobre a DGS, que é um controle político, porque este governo enche a boca com tudo quanto é SNS, e é o que mais desinvestiu no SNS até hoje. O SNS está um caos, já lhe vou mostrar um exemplo a seguir, não é? Não tem interesse em divulgar isto. Eu só espero que a oposição acorde para estas brincadeiras. Porque é à conta da falta de oposição em Portugal que esta gente se passeia com estas desgraças e ainda para mais obtém a aprovação dos portugueses. Bom, já agora, vou só ler o que disse um espectador ontem, quando me viu falar no SNS. Vou-lhe dar um exemplo. No Centro de Saúde do Lumiar, portanto, estão aqui nomes, Lumiar, aqui ao lado, o sistema de marcação de consultas é assim, preenche-se uma folha A5 e coloca-se numa caixa de papelão. Isto foi o meu espectador, Joaquim Oliveira. Há um mês que espero marcação. Isto é um convite para ir a um hospital, certo? Às urgências. Bom, está a ver o que é que está a saúde em Portugal. É isto. A senhora Ministra passeia-se por aí a fazer promessas, tudo e mais alguma coisa, aparece para aí com histórias idiotas, estúpidas sobre as taxas moderadoras. E isto é o estado do SNS em Portugal. Se a oposição não acordar com isto, garanto-lhe uma coisa, eu serei um daqueles que vai se candidatar a votar em branco nas próximas eleições. Bom, só o último ponto, frase da semana que é fake, atenção a isto, é preciso termos muito cuidado com estas coisas. Houve alguém que mandou para aí uma frase em que o Dr. José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, terá dito os turistas têm que programar a chegada a Portugal por causa da confusão que aconteceu. Eu tive muita dificuldade em acreditar nisto, como já disse, eu conheço o José Luís Carneiro, tenho muito boa impressão dele, nomeadamente a nível pessoal, portanto, estranhei isto sempre do início. E fui ver e, de facto, a frase é fake. Portanto, um bocadinho de cuidado, não nos fica mal a estar a pôr estas atuardas na rua. Só um pormenor. Estou ansiosamente à espera de ver hoje qual é que vai ser o plano alternativo que o José Luís Carneiro vai criar para nós evitarmos aquela pouca vergonha que aconteceu nos aeroportos de Lisboa e do Porto e de Faro, sobretudo em Lisboa, no fim de semana. 6.800 pessoas em direto, quero agradecer a vossa paciência, quero pedir a vossa excelência, eles estão a ver e a outros, aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Atenção, conversa improvável com o GP de Farinha hoje, para o meio-dia, e depois vamos ter, às 18 horas, Moamem, Jorge Marrão e Joaquim Aguiar para o Think Tank. Tenham um grande dia e eu voltarei a estar consigo amanhã às 8 da manhã. Com licença.